Caros amigos, façam um teste com o seu professor. Pergunte a ele se ele é a favor ou contra o projeto Escola Sem Partido. Se ele for a favor, é bom sinal, isso mostra que ele respeita você, respeita a sua opinião. Se ele for contra esse projeto, toma cuidado. Ele pode estar querendo sequestrar a sua mente, fazer de você massa de manobra da esquerda. Eu tenho aqui comigo o projeto de lei do Senado número 193 de 2016, de autoria do senador Magno Malta, com base no programa Escola Sem Partido. Eu vou ler alguns pontos principais do projeto, vamos analisar e entender por que será que alguns professores são contra tal projeto. Geralmente professores da área de humanas, professor de história, professor de geografia, filosofia, sociologia, e vamos entender por que será que esse professor é contra um projeto que preza pela neutralidade ideológica, pela pluralidade de ideias. O artigo 2º de tal projeto diz que a educação nacional atenderá aos seguintes princípios: 1. Neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. Neutralidade. O professor é contra ser neutro? Por que será? Porque ele quer continuar doutrinando seus alunos à luz do marxismo, da doutrinação marxista? O segundo ponto, pluralismo de ideias no ambiente acadêmico. O professor que é contra não quer a pluralidade de ideias. Ele quer que só a ideia dele prevaleça e que o aluno que tenha um pensamento divergente do professor, que esse pensamento seja censurado. É a censura nas escolas. É a implantação de uma ideologia esquerdista, socialista. Terceiro ponto, liberdade de aprender e de ensinar. O que há de errado nisso, professor? Quarto ponto, liberdade de consciência e de crença. Eu não entendo como alguém pode ser contrário a um projeto como esse, que prevê a liberdade, que cada um possa manifestar o seu ponto de vista, a sua crença, a sua ideologia, trocar ideias, a promoção do debate, mas quem é contra quer que o ensino seja unilateral, que seja apresentado apenas um lado da história. Muitos materiais didáticos são elaborados por esquerdistas, a maioria deles, que apresentam o socialismo como um paraíso e o capitalismo como algo devastador. No entanto, é bem o contrário. Qual é o país socialista que deu certo? A Venezuela está sendo destruída, o Brasil caminha para o mesmo rumo que tomaram outros países miseráveis como Cuba, Coreia do Norte, a União Soviética, que causou milhões de mortes, pessoas morreram de inanição, pessoas foram fuziladas. Eles contam apenas um lado da história, mas de forma mentirosa, deturpando os fatos. Outro ponto. Direito dos pais a que seus filhos recebam educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. O que há de errado nisso? Os pais têm o direito de ensinar seus filhos conforme a ideologia, conforme a religião, conforme as suas crenças. Mas não. O professor quer adotar os filhos dos outros e fazer lavagem cerebral. Isso é gravíssimo. No artigo 5º do tal projeto, no exercício de suas funções, o professor, não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias, o que é justo. O
O professor não pode fazer de uma sala de aula um palanque político. Ele não pode se aproveitar da condição de ser superior hierarquicamente aos alunos, ele tem uma condição de superioridade. Ele não pode se valer disso para implantar a sua ideologia política. Mas não, o professor que é contra é porque ele quer continuar a doutrinar politicamente, ideologicamente seus alunos, tornando-os subservientes a ideologias destrutivas, marxistas. Por isso que a educação brasileira está destruída, o caos da educação. Outro ponto, o professor não favorecerá, nem prejudicará ou constrangerá os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas. Mas muitos professores prejudicam sim. O professor que lê um trabalho de um aluno, em que esse aluno expôs o seu pensamento sobre questões ideológicas, sobre política, mas se aquilo não estiver de acordo com o que o professor quer, o aluno tira nota baixa, o professor desconta ponto. O aluno tem em seus trabalhos, em suas provas, ele precisa defender o comunismo, ele precisa defender Karl Marx, senão ele terá sua nota baixa. Isso acontece diariamente nas escolas brasileiras. Acontece muito. Eu, como professor, tenho presenciado, já presenciei muito essa prática de colegas desonestos que fazem seus alunos de reféns. Alunos que são obrigados a defender a ideologia que o professor prega. Outro ponto, o professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Quem é contra esse projeto rasga tudo isso. O professor chega na sala de aula e usa 50 minutos falando que a Dilma sofreu um golpe, que as pessoas da direita são golpistas, que a esquerda é linda, maravilhosa. Pagamos impostos e o dinheiro investido na educação financia esses agentes marxistas travestidos de professores. E você que paga ensino particular para o seu filho, muitos agentes da esquerda estão fazendo a cabeça das crianças e dos adolescentes. Outro ponto, ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, apresentará aos alunos de forma justa as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito. Não! O professor que é contra esse projeto, ele apresenta só um lado da moeda. Ele apresenta de maneira tendenciosa somente a sua versão, fazendo com que os alunos, que são suscetíveis até pela pouca idade, e pela questão de serem aprendizes ainda, os professores adotam essas mentes que serão o futuro da nação, escravizam a mente dos alunos. Não há desenvolvimento do senso crítico. Há apenas o desenvolvimento em série de mentes cauterizadas pela doutrinação marxista. O professor que preza pela neutralidade, por ideias, pelo raciocínio crítico, é a favor desse projeto. Agora, quem é contra, temos de desconfiar. É muito estranho alguém ser contra a um projeto que tem como justificativa o seguinte: o presente projeto de lei foi inspirado na luta do movimento Escola Sem Partido. É fato notório que professores e autores de materiais didáticos vêm se utilizando de suas aulas e de suas obras para tentar obter a adesão dos estudantes a determinadas correntes políticas e ideológicas, para fazer com que eles adotem padrões de julgamento e de conduta moral, especialmente moral sexual, incompatíveis com os que lhes são ensinados por seus pais ou responsáveis.
ideologias que são ensinadas por professores, mas que os pais não ensinam em casa, como a ideologia de gênero, que é ensinada para crianças da mais tenra idade, mesmo que os pais são contrários a essa doutrinação, a esse tipo de ensinamento. E tantas outras ideologias implantadas por professores, por coordenadores, diretores, tentando convencer e convence as crianças, os adolescentes. Valores morais que devem ser tratados em casa, mas não, são tratados por professores que de maneira hábil, perniciosa, sutil, conseguem cativar seus alunos. E muitas vezes, quando esses alunos são contrários a essa doutrinação, são expostos ao ridículo. São expostos diante da sala de aula, têm suas notas consideradas baixas, são perseguidos por tais professores. Outro ponto, ainda na justificativa do projeto, item 6. Além disso, a doutrinação política e ideológica em sala de aula compromete gravemente a liberdade política do estudante, na medida em que visa induzi-lo a fazer determinadas escolhas políticas e ideológicas que beneficiam, direta ou indiretamente, as políticas, os movimentos, as organizações, os governos, os partidos e os candidatos que desfrutam da simpatia do professor. O professor impõe o seu lado político, ele impõe a sua doutrinação e os alunos devem aceitar. Mas o que há de errado nesse projeto, que combate essa ditadura na sala de aula, que quer que o aluno raciocine, entenda pelo menos dois lados da moeda e que possa ter a sua própria concepção em relação a assuntos diversos? Porque o aluno deve ser submetido à ideologia do professor. Entendam que quem é contra o projeto Escola Sem Partido quer continuar a transformar as escolas em uma ditadura. Conforme o esquerdista Antônio Gramsci disse, não ocupem quartéis. Os comunistas já tentaram ocupar quartéis aqui no Brasil para transformar o país em um comunismo, mas não conseguiram. E Antônio Gramsci disse, ocupem escolas, e é o que está acontecendo. Os comunistas estão ocupando escolas. O ensino no Brasil é um dos piores do mundo. As matérias não são mais ensinadas em sua forma sistemática. Os alunos são treinados para serem agentes comunistas. Item 7 da justificativa. Sendo assim, não há dúvida de que os estudantes que se encontram em tal situação estão sendo manipulados e explorados politicamente, o que ofende o artigo 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Item 8. Ao estigmatizar determinadas perspectivas políticas e ideológicas, a doutrinação cria as condições para o bullying político e ideológico praticado pelos próprios estudantes contra seus colegas. Quando um professor ridiculariza um aluno por ter uma opinião própria, os colegas zombam desse aluno. Ele passa a sofrer bullying, passa a ser perseguido. A situação é gravíssima. Estamos na UTI quando o assunto é a educação brasileira. Em outros assuntos também estamos na UTI. Mas a educação ou a falta dela nos leva a sofrer em tantos outros aspectos também. Em sala de aula ou nas salas de aulas pelo Brasil, infelizmente, muitos agentes comunistas estão lá travestidos como professores, mas não são professores, são pessoas desonestas que querem acabar com tudo aquilo que consideramos correto. Hoje vivemos em um tempo de inversão de valores. O certo passou a ser errado, o errado passou a ser certo. Aquilo que a família ensina para seus filhos transmite de valores. O professor na sala de aula deturpa e faz com que as pessoas, os alunos, entendam que os valores familiares são retrógrados.
estão ultrapassados, que hoje em dia devemos aceitar um novo mundo, aceitar as drogas, a prostituição, o aborto e tantas outras práticas consideradas imorais pela família. Mas os esquerdistas gostam de bagunça, gostam do caos, querem implantar o caos para chegar a um ponto de dizer: o sistema não funciona mais, a única solução é implantar o socialismo. E eles estão fazendo isso paulatinamente, estão conseguindo grandes avanços. Temos uma geração idiotizada, uma geração alienada, infelizmente. Item 10 da justificativa: a prática da doutrinação política e ideológica nas escolas configura, ademais, uma clara violação ao próprio regime democrático. Estão ferindo a democracia. Se o seu filho está sofrendo doutrinação nas escolas, doutrinação marxista, converse com a direção. Se isso persistir, registre um boletim de ocorrência por danos morais. Item 14. Ora, se cabe aos pais decidir o que os seus filhos devem aprender em matéria de moral, nem o governo, nem a escola, nem os professores têm o direito de usar a sala de aula para tratar de conteúdos morais que não tenham sido previamente aprovados pelos pais dos alunos. Você, pai, tem todo o direito, e claro, cabe a você, a sua família, educar o seu filho da melhor forma possível, de acordo com os valores que você tanto preserva. E não é um professor enganador que vai destruir aquilo que entendemos como certo e implantar na mente dessas crianças ideologias erradas. Se o seu professor, faça o teste, se o seu professor for contra o projeto Escola Sem Partido, isso é gravíssimo e devemos tomar uma séria atitude.